Então vamos criar aqui o nosso arquivo servidor.php. Esse arquivo vai estabelecer a conexão com o meu banco de dados. A maneira tradicional que eu estabeleço a conexão com o banco de dados é usando o MySQL Connect. E vamos, NetBeans. Muito bem. O MySQL Connect me conecta com o banco de dados. E aí você vê que ele tem várias maneiras diferentes de estabelecer isso. Eu posso até botar o MySQL Connect sem nada. E aí ele tem valores padrões para cada parâmetro. E aí eu tenho o servidor, o usuário, a senha e o link, né? Tá aqui. Qual é a conexão? Mas esse link é gerado pelo próprio MySQL Connect, tá? Eu vou botar aqui com username e password, que é o padrão. O servidor, no caso, é o localhost. O usuário, no caso, o meu é root. E a senha é em branco. Com isso daqui, eu consigo me conectar com o banco de dados. Só que eu tenho que selecionar qual dos bancos de dados, né? O MySQL Connect ele vai me conectar com o servidor MySQL. Só que eu tenho que selecionar qual banco de dados que eu quero trabalhar. E aí eu tenho o MySQL, select DB. E aí eu escolho qual banco de dados, PHP online. Esse código aqui deve estar funcionando. E a maneira que eu vou testar isso, eu vou vir aqui localhost, PHP online, servidor.php, tela em branco, então deve estar funcionando. E a maneira de eu testar isso é eu gerando um erro, ele continua em branco. Ah, sim, porque eu não tenho mensagens de erro. Para eu ter uma mensagem de erro, MySQL error. E ele... sim, porque agora está certo. E tá lá. Unknown Database PHP Online EA. Se eu botar aqui, ele tá tudo certo. Vou botar isso daqui aqui também. E tá lá, tudo em branco, é porque tá funcionando direitinho. Então isso daqui é a maneira que eu estabeleço a conexão com o MySQL, com o Drive MySQL. Eu vou melhorar esse arquivo, depois eu vou trocar ele para MySQL I. Uma das coisas para eu melhorar esse arquivo é que eu vou trabalhar com esse projeto aqui no meu computador local e no servidor online. Então esses valores de conexão com o banco de dados vão ser modificados. Então eu vou criar aqui um db host. E aí eu vou botar aqui o localhost. Vou botar aqui um db user. Vou botar aqui o root. db pass. Vou botar aqui o em branco. E aí eu vou colocar aqui as minhas variáveis. E o database também. DB base PHP online. E aí o que eu posso fazer? Isso aqui seria a conexão local. E aqui eu botaria as variáveis para a conexão online. E aí uma maneira simples de resolver isso, eu posso botar um comentário aqui. E aí isso aqui seria o online e aqui o local. E aí dependeria do programador ficar comentando e descomentando um código, e isso não vai funcionar. Eu posso melhorar esse código para que isso fique mais fechado e o programador não tenha que ficar comentando e descomentando o código. A primeira coisa que eu posso melhorar isso
é que esses caras que eu criei aqui, eles não têm por que ser uma variável. Nada no meu código, uma vez depois de declarado qual é a conexão do servidor, qual é o usuário, qual é a senha, vai fazer esses dados serem modificados. Então, quando você tem um dado que não é para mudar de maneira nenhuma, a melhor maneira que você pode fazer é certificar que esse dado não vai ser modificado. E a única maneira de você fazer isso no PHP é você, ao invés de criar uma variável, criar uma constante. Então eu vou criar aqui constante db host localhost, e aí eu vou colocar o terceiro parâmetro como true, porque aí ele é case insensitive. Eu posso chamar esse db host de qualquer combinação de maiúsculos e minúsculos. Vamos botar aqui 4 vezes db user, db pass, db base, e aí meus dados, root, senha está em branco, que é PHP online. Quando eu crio uma constante, é por padrão eu colocar os nomes em maiúsculo, tá? Embora que no PHP constante não tem cifrão e a variável tem cifrão, isso é um padrão que vem de outras linguagens de programação, e eu consigo visualmente saber o que é uma constante e o que é uma variável. Continua funcionando, tá? E eu não tenho mais essas variáveis. Então, o que eu preciso para terminar aqui é acabar com aquela brincadeira de colocar a senha, né? Eu preciso saber se eu estou no local ou se eu estou no online. A melhor maneira de eu descobrir isso é com essa variável aqui que o PHP me dá. Nós já aprendemos aqui o post e o get. Eu tenho esse cifrão underline server que ele vem com informações do servidor. Então eu vou dar aqui um printr no server e ele vai me dar os dados que tem no servidor. Então você vê que ele imprimiu aqui o printr aqui. Eu vou pedir para exibir o código fonte. View source. E aí eu tenho lá os dados que ele me traz. E eu tenho que descobrir em que host que eu estou. Se eu estou no localhost ou se eu estou no online. E logo a segunda informação é exatamente isso. Eu tenho esse HTTP host e eu tenho esse server name, que é o nome do servidor. No caso eu prefiro trabalhar com server name. Também é localhost. Então eu posso simplesmente fazer isso daqui, olha. If cifrão underline server colchete aspas simples server name é igual a localhost. Essas vão ser as minhas constantes. Se não, eu estou no online. E aqui vão ser as minhas constantes do online. No caso, o servidor que eu quero colocar é o CTIPROS. No caso, o host é localhost, o usuário é CTIPROS underline CIPROS, e aqui é CTIPROS underline PHP online. A senha Rocher 2006. Então, isso aqui deve estar funcionando. Estamos lá, página em branco. Só que não está funcionando do jeito que eu quero. O que acontece? Eu vou botar esse código lá no ar. E corrente tab PHP online.
que é public HTML, PHP online. E aí eu vou pegar aqui o meu servidor.php. PHP online barra servidor.php. E ele está funcionando agora. Só que eu tenho um problema. Se eu chegar aqui no meu local e de vez em acessar para o localhost, acessar 127.0.0.1, ele é válido. 127.0.0.1 é uma maneira de chamar o localhost. Tanto que o script rodou. E ele está me dando aqui com o MySQL Connect access deny para CTI para os underline Iparus usando password. Então, como ele não é mais localhost, ele é 127.0.0.1, ele usou as configurações do CTI Iparus. Então, o jeito que eu prefiro fazer isso daqui é ter nesses caras daqui uns ou. Aqui eu vou botar o 127.0.0.1 e aqui de vez de usar o else if, aqui vai ser ctipuros.com.br ou www.ctipuros.com.br. Agora deve estar funcionando aqui. Vou botar o arquivo no ar de novo e ele deve funcionar lá também. Então aqui eu estou fechando mais as minhas possibilidades de erro, tá? E estabelecendo uma conexão aqui com o meu banco de dados. Depois de estabelecer uma conexão com o meu banco de dados, eu preciso me conectar com ele. E a função que eu trabalho para isso é o meu MySQL query. E aqui eu boto a query que eu quiser. Select tudo from. Vamos ver aqui as tabelas que eu tenho aqui no meu localhost, que eu posso fazer a busca. phpMyAdmin. E aí eu tenho aqui o PHP Online, o livros que tem conteúdo. Então eu vou botar aqui, ó, select tudo from livros. E esse cara aqui vai receber esse resultado. Vamos dar aqui um print R no query. E ele me dá ali resource ID 3. O que acontece? Esse MySQL query, ele retorna para essa variável um recurso, tá? Para eu ter os livros de fato, eu tenho que criar uma segunda variável aqui, vou chamar de livros, recebe o MySQL Fetch Array de query. Essa função MySQL Fetch Array vai exatamente converter aquele recurso em um array. E aí você vê que ele me deu ali, olha, array na posição 0, eu tenho o 1, vamos botar aqui no código fonte de novo. Então você vê que eu tenho ali, ó, o 1, guia do mochileiro, Douglas Adams, viagem. E, rapaz, eu tenho várias informações do único registro. Mas eu peguei 3, tá? O que acontece? Essa query aqui retorna mais de um dado. Para eu ler os 3 dados, eu posso fazer esse fetch array dentro de um while. Quando eu faço esse fetch array dentro de um while, eu vou ter uma execução para cada registro que vem no banco de dados. Então eu envio 2 registros, eu tenho 2, não tenho 3, tenho 2 registros,
E aí ele me executou uma vez aquele while para cada registro. E eu posso dar, de vez de dar print R aqui, eu posso vir aqui dar um eco no livros, colchete, aspas simples, o título do livro. Aí vamos, tá bom aqui. E ele me dá lá, ó, Guia do Mochileiro das Galáxias, PHP. Vamos concatenar aqui com BR. E ele tá lá, eu tô no source. Guia do Mochileiro das Galáxias e PHP. Então isso daqui é a maneira que eu trabalho com o MySQL. E é tudo que eu preciso, são essas duas outras funções. O que eu vou fazer? Eu vou criar uma função chamada consulta dados, tá? Que ela vai fazer o meu MySQL query, tá? E o que acontece? Aqui eu vou receber a query que ele quer fazer. E eu vou botar aqui um ordine MySQL error. Aí eu vou botar aqui essa variável aqui que vai ser o resultado. E eu retorno o resultado. E aqui, em vez de eu fazer o MySQL query, eu vou fazer aqui a query recebendo o consulta dados select tudo from livros. E ele continua executando exatamente da mesma maneira. Mas agora eu tenho aqui o consulta dados, é uma função que eu criei. Ou seja, eu joguei a responsabilidade de chamar o MySQL query aqui no meu arquivo servidor.php, tá? Então a única função que sobrou na minha lógica de negócios é o MySQL Fetch Array. Essa brincadeira que eu fiz aqui do meu servidor.php com essa função consulta dados vai facilitar quando eu trocar do MySQL Query para o MySQL I. E aí a gente vai descobrir no próximo vídeo o porquê.